A profunda compreensão da psicologia de Carl Jung oferece um roteiro para confrontar traumas, encontrar poder pessoal e alcançar a liberdade. Neste vídeo, aprenderá como descobrir o seu poder interior com os ensinamentos de Carl Jung e como se livrar das sombras do passado. Printudo, a jornada da autocompreensão. A viagem da autocompreensão é um processo de descoberta do próprio mundo interior. Não é uma reflexão, mas uma procura de transformação real. Segundo Carl Jung, a sabedoria mais profunda de uma pessoa advém do conhecimento e da compreensão de si mesma. No entanto, embarcar nesta viagem só é possível ouvindo um chamamento interior. Independentemente das vozes e condições do mundo externo, todos nós temos uma mente subconsciente, e esse subconsciente trabalha com um poder do qual geralmente não temos consciência, afetando profundamente cada momento, cada emoção e cada pensamento que experienciamos. A viagem para este mundo interior é um esforço para estabelecer um equilíbrio entre a escuridão e a luz. Jung defende que uma pessoa pode desenvolver um verdadeiro eu ao encontrar não só a mente consciente e os pensamentos, mas também os símbolos, arquétipos e traumas no subconsciente. A viagem de autocompreensão começa inicialmente com uma espécie de percepção consciente. A pessoa começa a colocar-se questões importantes na sua vida. Quem sou eu? A que padrões estou preso? Que tipo de vida quero viver? Estas perguntas são como um apelo à iluminação para a pessoa. Quando ela entra no seu mundo interior, não enfrenta apenas o mundo exterior, mas também os seus próprios medos, desejos e potencialidades. Todos têm uma sombra dentro de si. Estas sombras são as emoções reprimidas, os medos, os desejos e os efeitos do passado. No entanto, confrontar esta sombra permite que a pessoa não só compreenda quem é, mas também descubra quem pode ser. Jung descreve este processo como iluminar a sombra, isto é, aceitar os próprios lados obscuros e viver uma vida em paz com eles. A viagem não é apenas uma experiência mental. Jung defende que uma pessoa deve experimentar uma profunda transformação a nível emocional, psicológico e até espiritual. Compreender-se a si mesmo não é apenas uma ação da mente consciente, mas também um chamamento interior vindo das profundezas da alma. Atender a este apelo, confrontar verdades interiores e aceitar o próprio eu, permite, eventualmente, que a pessoa assuma uma postura mais sólida e livre no mundo exterior. A liberdade que advém do autoconhecimento possibilita ir além de traumas passados ou pressões externas. A pessoa já não molda a sua vida de acordo com as expectativas dos outros, mas de acordo com as suas próprias verdades interiores. Os ensinamentos de Jung realçam que existe um processo de aprofundamento a cada passo da jornada do autoconhecimento. O autoconhecimento começa com uma observação interna e não com influências externas. A pessoa revela primeiro os seus medos e ansiedades interiores e depois começa a compreender como lidar com eles. No final desta jornada, a pessoa sente-se livre e forte, porque se libertou das correntes do passado, iluminou a sua escuridão interior e alcançou o seu verdadeiro eu. Agora nada nem ninguém a pode privar do poder interior que encontrou nesta viagem. Embora a jornada de autoconhecimento seja uma descoberta que pode durar uma vida inteira, a cada passo a pessoa torna-se um indivíduo mais livre, profundo e forte. Segundo Jung, o verdadeiro propósito do homem é descobrir plenamente a sua individualidade e permanecer-lhe fiel. Esta viagem não é apenas um desenvolvimento psicológico, mas também uma evolução espiritual. E cada um de nós, nesta evolução, dá mais um passo no sentido da construção de uma vida mais próxima de si e mais livre. 2. O poder do subconsciente, traumas e os efeitos do passado. O subconsciente é a camada mais profunda e misteriosa da psicologia humana. Segundo Carl Jung, os pensamentos, sentimentos, memórias e desejos dos quais os indivíduos não têm consciência são armazenados no subconsciente. E este mundo oculto desempenha um papel crucial na compreensão das nossas vidas pessoais. O subconsciente, enquanto área que transporta os traços profundos do que vivemos, sentimos e vivemos no passado, tem um efeito vitalício
e não apenas momentâneo. Uma pessoa pode não se aperceber destes traços no subconsciente na maior parte do tempo. No entanto, estas são as forças básicas que moldam o seu comportamento, as suas escolhas e a sua vida. Jung define este efeito profundo do subconsciente como a sombra. Isto refere-se aos aspectos de uma pessoa que ela não consegue confrontar e suprimir. Fazer as pazes com esta área reprimida é a chave fundamental para encontrar a força interior de uma pessoa. Os traumas são um dos traços mais poderosos do subconsciente. Cada pessoa pode vivenciar diversos traumas emocionais, psicológicos ou físicos ao longo da vida. Jung afirma que estes traumas podem ter efeitos a longo prazo no desenvolvimento pessoal. Os traumas não só carregam as ansiedades de experiências negativas do passado, como também moldam a visão do mundo, as relações e a autoperceção da pessoa. A fixação de traumas no subconsciente cria uma espécie de mecanismo de defesa no mundo interior da pessoa ao longo do tempo. Estas defesas podem, por vezes, manifestar-se como o encobrimento de medos ou traumas e, por vezes, como o desenvolvimento de diversas estratégias de defesa para lidar com eles. No entanto, quanto mais tempo durar este processo de encobrimento, mais sofrimento interno a pessoa acumula. Segundo Jung, confrontar os traumas e torná-los conscientes é o primeiro passo para se livrar desses sofrimentos e alcançar a liberdade. Estes traços traumáticos no subconsciente aprisionam frequentemente a pessoa continuamente sob a influência do passado. A pessoa começa a agir sob a influência dos seus traumas. Medos, perdas e fracassos vividos no passado direcionam as decisões do momento presente. Jung afirma que se trata de uma cadeia psicológica que impede o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Para se livrar destas correntes, a pessoa deve primeiro confrontar estes traumas e, removendo-os do subconsciente, dar-lhe significado com a mente consciente. Mudar uma estrutura psicológica congelada pela influência do passado é um passo crucial para que a pessoa encontre a sua força interior e descubra o seu verdadeiro potencial. Os traumas no subconsciente criam padrões emocionais e comportamentais ao longo do tempo. Mesmo que a pessoa não queira conscientemente prejudicá-los, estes padrões ainda moldam a sua vida de forma negativa. Por exemplo, se uma pessoa foi privada de amor e confiança durante a infância, pode armazenar esse trauma no seu subconsciente e sentir-se constantemente insegura nos seus relacionamentos. Ou, noutro exemplo, uma pessoa que experimentou o fracasso na infância pode desenvolver mecanismos de fuga e rejeição baseados neste antigo trauma que se instalou no seu subconsciente de cada vez que enfrenta o fracasso. Segundo Jung, tais padrões derivam apenas de traços antigos que existem profundamente no subconsciente e só podem ser alterados confrontando-os. O poder do subconsciente também pode impedir que o nosso potencial pessoal seja revelado. Quando uma pessoa vive focada nos traumas do passado, fica presa nestes cantos escuros da mente subconsciente e as suas esperanças para o futuro são enfraquecidas. No entanto, de acordo com os ensinamentos de Jung, quando uma pessoa se confronta com estes traumas e começa a compreendê-los, este poder no subconsciente oferece à pessoa um grande poder transformador. Ser capaz de curar as feridas do passado inicia um processo de libertação não só psicológica, mas também espiritual. Quando uma pessoa se liberta das correntes do passado, encontra o verdadeiro poder dentro de si e pode dar cada passo por sua própria vontade a partir de agora. O poder do subconsciente pode ser tanto um poder limitador como uma fonte de libertação. À medida que os traumas se acumulam no subconsciente, a pessoa, sem saber, cria um obstáculo ao seu próprio potencial. No entanto, confrontar estes obstáculos e transformá-los permite que a pessoa experimente uma revolução espiritual. Jung realça que o maior passo no desenvolvimento espiritual de uma pessoa é confrontar os traumas e transformá-los. Transformar o conceito de sombra. Confrontar a escuridão interior. Um dos conceitos mais profundos e impressionantes da psicologia de Carl Jung é o conceito de sombra. Jung define a sombra como os aspectos obscuros do subconsciente de uma pessoa,
que permanecem fora da sua identidade consciente e das suas máscaras sociais. A teoria da sombra de Jung enfatiza que as pessoas devem aceitar não só os seus aspectos positivos, mas também os seus aspectos obscuros, porque sem aceitar a sombra, não é possível ser completamente livre e alcançar o verdadeiro eu. A sombra é geralmente reprimida na psique da pessoa, de acordo com as normas culturais e sociais. Desde a infância, que a família, a escola e a sociedade colocam o indivíduo em determinados padrões e não acolhem determinadas expressões emocionais, pensamentos ou comportamentos. Isto faz com que o indivíduo reprima internamente certos aspectos, especialmente as emoções consideradas negativas, como a raiva, o ciúme e a agressividade. No entanto, esta repressão cria uma tensão interna que se vai acumulando ao longo do tempo. Como a sombra está oculta da mente consciente, estes aspectos obscuros afetam constantemente a pessoa. Na maioria das vezes, a sombra parece apenas uma ameaça, mas na realidade, não é possível desenvolver-se sem a aceitar. Segundo Jung, reconhecer e aceitar esta sombra é um passo crucial para que uma pessoa atinja a plenitude espiritual. Compreender a sombra significa confrontar os próprios medos, fraquezas, inseguranças e aspectos rejeitados. As pessoas geralmente não querem ver estes aspectos obscuros porque são os aspectos de si mesmas que a sociedade rotula como maus ou negativos. As pessoas começam a avaliar-se a si próprias de uma perspectiva holística, sem se classificarem apenas como boas ou más. Aceitar os aspectos obscuros abre as portas para viver a vida com um significado mais profundo. Confrontar a sombra requer confrontar os aspectos negativos dentro de uma pessoa, em vez de culpar os males ou as negatividades do mundo exterior. Muitas pessoas culpam os outros pelos problemas ou dificuldades que experienciam. Sob a influência das normas sociais e culturais, procuram os seus próprios conflitos internos no mundo externo. No entanto, Jung afirma que esta é uma abordagem errada. A verdadeira liberdade começa com a aceitação dessa sombra. Em vez de negar os aspectos obscuros em si mesma, a pessoa pode integrá-los na sua vida, descobrindo-os e compreendendo-os. Esta aceitação é também um processo que aumenta o equilíbrio emocional e a saúde espiritual. Quando uma pessoa se aceita tal como é, torna-se mais compassiva e compreensiva com os outros, porque reconhecer a sombra permite-nos compreender melhor as fraquezas, os erros e os aspectos negativos dos outros. Isto cria uma grande transformação, tanto a nível individual como social. No entanto, confrontar a sombra não é um processo fácil. A escuridão interior parece muitas vezes assustadora e ameaçadora. Em vez de aceitar estes aspectos obscuros, a pessoa pode preferir escapar-lhes. No entanto, Jung defende que esta fuga só levará a pessoa a mais conflitos internos e perdas. Confrontar a sombra exige coragem. Esta coragem permite que a pessoa faça as pazes com os seus medos mais profundos. Aceitar a sombra ajuda a pessoa não só a revelar as suas próprias forças interiores, mas também a compreender o mundo que a rodeia de uma forma mais saudável. O conceito de sombra de Jung é um dos pilares do processo de maturação psicológica de uma pessoa. Confrontar a escuridão interior não é apenas uma necessidade psicológica, mas também espiritual. Aceitar a sombra permite ao indivíduo compreender-se a si próprio e ao mundo mais profundamente. A escuridão interior nunca é algo que deva ser destruído. Pelo contrário, é uma fonte de potencial que deve ser aceite e transformada. Segundo Jung, a verdadeira liberdade é ser capaz de fazer as pazes com estes aspectos obscuros e transformá-los numa força interior. 4. Descobrindo o seu próprio poder interior. O poder interior é um dos recursos mais importantes que moldam a vida de um indivíduo. Carl Jung defende que descobrir este poder dentro de uma pessoa não é apenas um processo de amadurecimento psicológico, mas também uma transformação espiritual. O poder interior surge quando uma pessoa desenvolve uma profunda consciência de si própria, das emoções, dos pensamentos e do potencial. Este poder é o recurso básico necessário para enfrentar os desafios do mundo externo.
lidar com as dificuldades que a vida traz e, finalmente, alcançar a verdadeira liberdade. Jung sublinha que uma pessoa deve encontrar o seu próprio poder interior, independentemente dos fatores do mundo externo, pois só assim pode progredir no seu próprio caminho sem ser moldada por acontecimentos externos ou pelo comportamento dos outros. Descobrir o poder interior começa com a compreensão da nossa própria identidade como primeiro passo. Todo o indivíduo pode ficar preso às normas, expectativas e padrões impostos pela sociedade e distanciar-se da sua própria identidade. A maioria das pessoas esquece-se de si própria e molda as suas vidas com influências externas para se adaptar às pessoas que as rodeiam e à sociedade. Jung define esta situação como o processo de individualização. A individualização é a descoberta da própria natureza interior, independente da influência da sociedade e do meio, e a construção da própria vida de acordo com ela. Este processo pode ser desafiante no início, pois a pessoa é forçada a abandonar padrões e hábitos passados. Carl Jung afirma que uma pessoa precisa de alcançar o equilíbrio emocional para encontrar a sua força interior. As emoções são um dos indicadores mais fortes dos aspectos internos de uma pessoa, e compreendê-las, geri-las e expressá-las corretamente é de grande importância para a saúde espiritual. A inteligência emocional é o resultado da capacidade de um indivíduo dirigir a sua vida, compreendendo tanto as suas próprias emoções como os estados emocionais dos outros. Desenvolver esta inteligência permite à pessoa realizar plenamente a sua força interior, fazer as pazes com o nosso próprio mundo emocional, compreendê-lo e dirigi-lo corretamente, torna-nos independentes da influência de fatores externos e permite-nos integrar-nos na nossa força interior. Outro aspecto importante da força interior é a atitude do indivíduo em relação às dificuldades e negatividades da sua vida. Os obstáculos encontrados no mundo exterior não são apenas físicos ou sociais, mas também testes internos. Jung afirma que as pessoas podem aprender com as negatividades que vivenciam e que estas experiências oferecem importantes oportunidades para o desenvolvimento espiritual. A verdadeira força interior é conseguida pela capacidade de assumir uma postura mais firme perante as dificuldades que a vida traz. Ao lidar com as dificuldades da vida, deve-se aprender com essas experiências e encarar cada uma delas como uma oportunidade de aperfeiçoamento. Em vez de desistir perante os obstáculos externos, utilizar a força interior para os enfrentar acrescenta significado à vida, contribuindo também para a libertação. Além disso, a força interior baseia-se na capacidade do indivíduo se aceitar a si próprio e ao mundo. Segundo Jung, a verdadeira liberdade começa com a aceitação de si mesmo tal como se é. Segundo Jung, encontrar o verdadeiro potencial de alguém só é possível através de uma viagem profunda no seu mundo interior. Esta viagem é conseguida confrontando medos, alcançando o equilíbrio emocional, lidando com as dificuldades e expressando livremente a sua identidade. A força interior é o recurso fundamental que permite ao indivíduo viver em paz, tanto com o mundo exterior como com o seu próprio mundo interior. Uma pessoa que descobre a sua força interior sabe que nenhum fator externo a pode abalar e que pode superar qualquer obstáculo na sua vida. 5. Puro, independência e liberdade, escolhendo o seu próprio caminho. A capacidade de uma pessoa escolher o seu próprio caminho é o maior indicador de maturidade psicológica e liberdade espiritual. Segundo Carl Jung, para que um indivíduo se torne verdadeiramente livre, deve primeiro despojar-se de todos os condicionamentos sociais, culturais e familiares. Estes condicionamentos levam frequentemente a pessoa a suprimir o seu eu sem sequer se aperceber e a viver de acordo com as expectativas dos outros. No entanto, a liberdade começa com a coragem de agir de acordo com a sua própria bússola interior e não de acordo com o que os outros pensam. Jung defende que, a menos que um indivíduo conquiste a independência interior, a liberdade externa será apenas uma ilusão. Portanto, a liberdade requer não só ir além dos limites físicos, mas também livrar-se de laços e padrões internos.
Escolher o seu próprio caminho é possível quando uma pessoa assume a responsabilidade pela sua própria vida, e isso requer uma grande coragem e consciência. A sociedade impõe frequentemente padrões aos indivíduos que são apresentados como o modo de vida correto. Conceitos como sucesso, felicidade, moralidade, família e carreira baseiam-se frequentemente em normas impostas externamente e não nos valores internos do indivíduo. Na psicologia de Jung, a isto se chama persona, ou a máscara da sociedade. A pessoa tenta obter aceitação social, escondendo o seu verdadeiro eu com esta máscara. No entanto, com o tempo, quando esta máscara se torna mais dominante do que o eu, o indivíduo afasta-se da sua verdadeira existência. O processo de libertação inicia-se com a perceção dessa máscara e, quando necessário, a sua remoção, consciente. Porque a verdadeira liberdade não reside na obtenção da aprovação da sociedade. Reside em viver uma vida em harmonia com a sua própria voz interior. O conceito de individualização de Jung entra em jogo neste ponto. Escolher o próprio caminho, agir com a voz do verdadeiro eu e ser capaz de tomar decisões independentemente das expectativas externas. Um indivíduo que pode tomar as suas próprias decisões e está livre de dependências emocionais é muito mais resistente aos obstáculos da vida. Jung diz que os laços do indivíduo com a família, em particular, afetam muitas vezes as decisões do indivíduo sem serem notados. Papéis, expectativas e desejos reprimidos provenientes da família podem impedir o indivíduo de traçar o seu próprio caminho. Neste contexto, a independência envolve não só um processo de separação física ou econômica, mas também emocional, mental e espiritual. À medida que o indivíduo consegue alcançar esta separação, reconhece os seus verdadeiros desejos, compreende com mais clareza para que vive, o que ama e a quem deseja servir. Esta consciência liberta-o tanto interna como externamente. Escolher o seu próprio caminho traz consigo também a reconstrução do sentido da vida. Segundo a abordagem de Jung, a pessoa procura sentido na sua própria viagem existencial. Uma vida com sentido não se encontra num caminho traçado por outros, mas numa rota moldada pela própria verdade interior do indivíduo. Quando uma pessoa deixa de viver a vida dos outros e escolhe ser a arquiteta da sua própria vida, sente que está verdadeiramente viva. Um indivíduo que escolhe o seu próprio caminho não se limita a sobreviver, vive, cria e transforma conscientemente. A independência e a liberdade não são apenas ganhos sociais ou pessoais no sistema psicológico de Jung, mas os pilares do despertar espiritual. Um indivíduo que pode escolher o seu próprio caminho já não precisa de aprovações externas, porque é leal ao seu próprio sistema de valores. Nem os julgamentos alheios, nem as dificuldades da vida podem abalar o seu centro interior. Nas palavras de Jung, este indivíduo que é mestre do seu próprio destino é verdadeiramente livre, e esta liberdade conduz-no a uma integridade espiritual invulnerável. 6. Conhecer o seu valor. Amar-se a si próprio. Na filosofia psicológica de Carl Jung, o amor próprio é definido como um estado de aceitação interior enraizado no mais profundo da alma, e não uma autoconfiança superficial. Conhecer o Pin de Sas, seu próprio valor, é abraçar não só os seus pontos fortes, mas também as suas deficiências, fraquezas, erros passados e vulnerabilidades, sem os julgar. Porque o verdadeiro amor próprio requer viver em paz com todas as contradições do ser humano, em vez de nutrir uma autoimagem idealizada. Segundo Jung, uma pessoa pode alcançar a integridade psicológica confrontando a sua sombra e assumindo cada parte de si mesma. Conhecer o seu próprio valor é a capacidade de se considerar suficiente simplesmente porque existe, independentemente da aprovação externa. Este desenvolve-se quando uma pessoa começa a avaliar-se não com critérios externos, mas com verdades internas. A sociedade ensina frequentemente aos indivíduos que ser valioso é condicional. Se for bem-sucedido, bonito e fizer os outros felizes, será amado. Uma pessoa que consegue amar o seu próprio ser interior
tem a imunidade mais forte, a imunidade psicológica. À medida que um indivíduo reconhece o seu próprio valor, traça os seus limites de forma mais clara. Ele e ela não se sacrifica pelo amor de ninguém, não se menospreza nem muda a sua forma. Segundo Jung, um eu saudável também pode estabelecer limites saudáveis nas relações, porque quando uma pessoa conhece o seu próprio valor, apercebe-se das dinâmicas que a prejudicam e pode distanciar-se delas. Esta consciência traz uma consciência seletiva para a vida do indivíduo. Ele, ela, já não toma decisões apenas para ser amado, mas para viver como merece. Amar-se-a também significa proteger a sua criança interior e mostrar-lhe a atenção que merece, porque muitos de nós tentamos compensar o amor que não recebemos na infância dos outros, na idade adulta. No entanto, quando este amor é providenciado, a partir de dentro e não de fora, transforma-se em cura real. Esta cura interior conduz o indivíduo à integridade espiritual. Conhecer o seu próprio valor está também relacionado com a busca de significado existencial na vida. Um indivíduo que se ama já não vê a vida como uma competição ou um campo de provas. Para ele, a vida é um campo de realização do seu potencial interior, voltando-se para experiências que nutrem a sua alma e oferecendo o seu contributo único ao mundo. Tal perspectiva afasta o indivíduo das armadilhas da comparação, dos complexos de inferioridade ou superioridade. Segundo Jung, este é o estado de ser eu. Não apenas tentar ser como outra pessoa. Uma pessoa que se ama concentra-se em tornar a sua própria vida melhor, em vez de invejar a vida dos outros. Torna-a mais pacífica e mais criativa, porque ela já não caminha nas sombras dos outros, mas na sua própria luz. À luz dos ensinamentos de Carl Jung, amar-se a si próprio é a relação mais profunda e decisiva que uma pessoa tem consigo própria. Esta relação determina a saúde espiritual e a qualidade de vida do indivíduo, para além dos sucessos externos. Um indivíduo que conhece o seu próprio valor não é arrastado por nenhuma tempestade que encontre na vida, porque está firmemente ligado ao seu centro interior. E esse centro não é construído por outros, é construída pela própria consciência, amor e aceitação do indivíduo. Uma pessoa que se ama verdadeiramente entra no mundo com mais firmeza e nunca permite que os outros a destruam, porque agora ela sabe, nenhuma evidência, nenhuma aprovação é necessária para ser valiosa. Existir é suficiente. 7. Resistência mental e poder pessoal. A resistência mental inclui não só a resistência de uma pessoa à dor, mas também o seu poder de criar significado. No sistema psicológico de Carl Jung, esta resistência é parte indissociável da jornada de integração espiritual de um indivíduo. Uma pessoa só pode criar um equilíbrio contra a estrutura caótica do mundo exterior, descobrindo os seus próprios recursos internos. Nesta altura, a resistência mental torna-se não uma defesa, mas uma sabedoria profunda. Experiências específicas dos humanos, como a dor, a perda, a decepção ou a rejeição, levam à destruição, no indivíduo que carece de força mental, e à transformação naqueles que a possuem. Segundo Jung, o verdadeiro poder de uma pessoa está escondido na consistência interior e na flexibilidade espiritual que demonstra em momentos de crise. A definição do verdadeiro poder mental não é fugir ou construir muros perante as dificuldades, mas sim reconhecê-las, aprender com elas e progredir através da transformação. No centro desta resistência está o desenvolvimento interior que Jung define como o processo de individuação. Nas primeiras fases da vida, a pessoa esforça-se principalmente para se adaptar ao mundo exterior. Durante este período, a resistência mental é frequentemente confundida com os mecanismos de supressão e ignorância. No entanto, a verdadeira resiliência ganha forma quando um indivíduo começa a olhar para a sua própria sombra, fraquezas e fragilidades. Na perspectiva de Carl Jung, o poder pessoal é a capacidade de uma pessoa dirigir a sua própria energia psíquica. Esta é a capacidade de organizar o caos interior, gerir emoções, questionar pensamentos e fazer escolhas conscientes. Um indivíduo que consegue resistir às exigências do mundo exterior, que consegue dizer não e traçar os seus próprios limites,
revela a sua força interior. No entanto, esta força não é demonstrada através da raiva ou do controlo. É demonstrada através da autoconsciência e da maturidade espiritual. É aí que reside a base da resiliência mental. Estar consciente da força interior, mantendo-a em equilíbrio em vez de a suprimir ou exagerar. Porque, segundo Jung, um ego desequilibrado e expandido pode ser tão destrutivo como um eu reprimido. O poder pessoal é a arte de estabelecer esse equilíbrio. A resiliência mental está também diretamente relacionada com a flexibilidade emocional. Abordar as mudanças inesperadas que a vida traz com ideias fixas e atitudes rígidas torna a pessoa mentalmente frágil. A compreensão de Jung sobre o desenvolvimento espiritual centra-se na harmonia interior e na capacidade de adaptação. Quanto mais flexível for a mente, maior será a sua capacidade de aprender com os traumas vivenciados. Portanto, a resiliência mental não se trata apenas de suportar a dor, mas de ser capaz de reconhecer a mensagem instrutiva na dor. A cada ruptura que uma pessoa vivencia, aprofunda-se um pouco mais no seu mundo interior. Este aprofundamento permite que o poder das condições externas se perca e a bússola interna se torne mais decisiva. É aqui que o silêncio do poder pessoal se torna evidente. A pessoa já não responde com uma reação, mas com consciência. A continuidade deste processo depende da autodisciplina do indivíduo. Métodos como a introspeção, o diário, a análise de sonhos ou a meditação, sugeridos por Jung, facilitam o confronto individual consigo mesmo, porque a resiliência mental não é um talento que surge de repente, mas um estado constante de consciência. Reconstrói-se a cada dia, a cada escolha, a cada reação. Quando uma pessoa começa a reconhecer os seus sentimentos, não os suprime. Ela tenta perceber o que sente e por quê. Isto resulta em relações mais saudáveis, limites mais claros e um sentido de identidade mais forte. As teorias de Jung revelam que a força mental e a resiliência contribuem positivamente não só para o indivíduo, mas também para a sociedade e para as relações. Porque uma pessoa que se conhece a si própria não magoa os outros. Uma pessoa cuja guerra interior terminou não cria guerra exterior. Só alcança verdadeira liberdade e poder infinito. A verdadeira liberdade não é possível rompendo as correntes externas, mas reconhecendo e transformando o cativeiro interior. No sistema psicológico de Carl Jung, a liberdade não é apenas independência física ou a libertação das normas sociais. A verdadeira questão é a libertação do indivíduo das suas próprias estruturas inconscientes, medos internos, traumas passados e sombras. Uma pessoa continua prisioneira de tudo o que reprime no seu mundo interior. Alguém que não reconhece a sua raiva torna-se escravo dela. Alguém que suprime o seu desejo de ser amado procura constantemente a aprovação dos outros. Nos ensinamentos de Jung, um indivíduo livre é alguém que reconhece essas estruturas internas, as confronta e as transforma. Só através desta transformação, o indivíduo pode salvar-se de ciclos viciosos repetitivos. As suas reações já não surgem do passado, mas da consciência. Neste ponto, a liberdade não é apenas o direito de escolher, torna-se um estilo de vida consciente, significativo e espiritualmente integrado. O conceito de poder infinito está diretamente relacionado com o processo de individualização de Jung. Este poder não se alimenta de apoio externo, mas de descobertas internas. Este poder que surge do interior de uma pessoa que fez as pazes com a sua própria escuridão, se integrou na sua sombra e reconheceu os seus desejos e medos, cria um estado de consciência inabalável. O indivíduo não é mais frágil porque não nega a sua fraqueza. Uma pessoa que consegue controlar o seu próprio mundo interior exibe uma postura mais sólida contra o caos do mundo exterior. A palavra infinito, aqui, não significa um poder absoluto. Refere-se à estrutura psíquica da pessoa que se pode desenvolver, aprofundar e transformar constantemente. Segundo Jung, a alma humana não é estática, mas antes uma estrutura dinâmica. Isto mostra que não há limites para o seu potencial. O indivíduo
abre outra camada a cada consciência e aprofunda-se ainda mais a cada confronto. Assim, o poder que emerge não é temporário. É permanente, sólido e de origem espiritual. Neste ponto, é possível estabelecer uma ligação orgânica entre liberdade e poder. O indivíduo que descobre o seu poder interior já não necessita de aprovações, expectativas ou imposições externas. Esta pessoa assume a responsabilidade pela sua própria vida, defende as suas escolhas e vive de acordo com os seus próprios valores e não de acordo com a orientação dos outros. Na abordagem de Jung, esta pessoa deixa de ser um produto passivo do inconsciente coletivo, passando a ser um sujeito ativo que pode estabelecer com ele uma relação consciente. Este indivíduo que molda o sentido da sua própria vida não se limita a continuá-la, constrói-a conscientemente. Esta é a verdadeira liberdade, não só ser capaz de tomar as suas próprias decisões, mas também ser capaz de reconhecer e transformar as estruturas psicológicas por detrás dessas decisões. O verdadeiro poder, no entanto, é a capacidade de continuar este processo de transformação sem desistir. Para o indivíduo que chega a este ponto, a crueldade do mundo exterior ou os julgamentos dos outros já não são decisivos, porque essa pessoa retira o poder de lidar com o caos exterior do seu centro interior. Os aspectos naturais da vida, como a crítica, a rejeição, a solidão ou a perda, já não a destroem. De acordo com Jung, uma pessoa internamente integrada compreende que nenhum acontecimento que lhe aconteça é uma coincidência. Ele e ela transforma cada experiência numa oportunidade para a consciencialização. Este estado de espírito torna o indivíduo verdadeiramente intocável a nível mental, emocional e espiritual. Nada nem ninguém mais o pode prejudicar, porque o dano não é externo, mas um reflexo da percepção interna. Esta pessoa sabe que a única coisa que o pode prejudicar é a sua própria inconsciência, e escolhe lutar contra essa inconsciência. Isto leva-o a uma liberdade para além de tudo e a um poder interior infinito. Como resultado, quando visto através da filosofia de Carl Jung, o ponto mais alto que uma pessoa pode alcançar não é o pico dos poderes ou sucessos externos, é a sua própria integridade interior. Esta integridade é construída através de confrontos, transformações, consciencialização e amor. A verdadeira liberdade é o trabalho de uma consciência que se conhece a si própria, aceita a sua sombra, transforma os seus traumas e desperta a sua alma. O poder infinito é a coragem de continuar a viver com essa consciência. Este caminho, mostrado por Jung, não é fácil, mas constrói uma armadura interior que pode superar todas as dificuldades da vida para aqueles que o seguem. O indivíduo já não apenas sobrevive, ele vive uma vida cheia de significado, consciência e amor. E então, nada nem ninguém poderá realmente prejudicá-lo novamente. Neste vídeo, explicamos como descobrir o seu poder interior e livrar-se das sombras do passado com os ensinamentos de Carl Jung. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando, pode tornar-se membro clicando no botão Participar. Adeus, até o próximo vídeo. Obrigado.